Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Donner. Olá, tudo bem? Donner, Valada, Ramon, Boa tarde, prazer Valada. ver vocês. O problema do virtual é que me tira a piada de ter um grande número, uma densidade de especialistas por metro quadrado, né? Nós estamos espalhados por aí, tá? Mas é um prazer estar junto com vocês mais uma vez. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Mauro. Queria, em primeiro lugar, agradecer... Boa tarde. Eu queria agradecer em nome da iTrust a vocês, os palestrantes, porque vocês é que fazem o evento. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com todo mundo. A gente vai deixar, estamos passando ao vivo no YouTube, vamos deixar esse material também gravado. Só deixando aqui, se vocês tiverem alguma restrição quanto ao conteúdo do material, por favor, informem a nossa equipe, mas, em princípio, esse material ele vai ser deixado disponibilizado, caso não haja nenhuma restrição quanto ao conteúdo. Eu queria começar fazendo uma pergunta, a pergunta começa olhando um pouco para trás, mas já em seguida olhando para frente. O Ramon explicou bem aí, né, esse rolo que foi a entrada da LGPD em vigor, né? Vai, volta e vem, medida provisória, parece que entra em vigor em 2021, aí volta na última hora, não votaram o que era para ser votado, o negócio entrou em vigor e agora a LGPD é lei e todos temos que cumprir. Eu queria deixar uma pergunta para todos vocês, né? Olhando a LGPD agora em vigor, vocês perceberam, tanto nas empresas de vocês quanto no mercado, mudanças já que as empresas implantaram nos processos de gestão de identidade? E, olhando para frente, o que vocês imaginam, né, que as empresas vão enfrentar de desafios no controle de acesso aos dados pessoais que as empresas armazenam e processam, né? Aí considerando tanto o ambiente das empresas de vocês quanto os clientes. Quem gostaria de começar? Convidados, né? Pode ser comigo? Perfeito, Valado. Então, vamos lá, pessoal. Então, satisfação aí, mais uma vez, agradecer o convite e parabenizá-los a todos aí, assistir um excelente conteúdo de todos aí que estão participando aí. Mais uma vez, obrigado aí, pessoal. Então, o que eu venho sentindo, assim, o meu público, eu trabalho com consultoria e o meu público é o público do SAP, quem é que usa SAP, né? Então, começou uma corrida muito forte. As empresas agora, vamos dizer assim, que acordaram, estão sentindo que agora vai, então estão acionando muito, estão olhando opções, como eu falei ali na minha palestra, a própria SAP tem um produto, mas é um produto caro que nem todo mundo se enquadra nesse perfil aí. Então, o pessoal está buscando alternativas, não só de produto, mas de consultoria para conseguir atender requisitos. Então, tem um chão bem grande aí, apesar da pandemia ter atrapalhado, né? Mas já começou uma grande aceleração aí dos clientes atrás aí de soluções completas, não só de ferramentas, né, para atender as obrigações aí que estão chegando aí. E a gente sabe que teve uma multa agora recente também que ocorreu na União Europeia da British Airways, né? Também por displicência no controle de acesso aos dados pessoais, né? E aí queria ouvir também, Ramon, se você tem alguma coisa a nos dizer aí do que você já tem visto e do que você espera que vai acontecer no controle de acesso aos dados pessoais. Bom, eu espero que esse mercado aqueça ainda mais, né? Tanto é que antes de eu começar a trabalhar com GDPR, LGPD, eu vinha desse mercado de IAM, gestão de identidade, gestão de acesso, trabalhei muito com essa frente, né, de segurança em SAP, e era algo que tinha uma demanda do mercado por conta das auditorias. A auditoria externa ia lá, levantava um ponto, aí eu lá contratava a consultoria para remodelar os perfis, para desenvolver uma matriz de SOG e revisar os acessos, né, de acordo com a segregação de função, os acessos críticos.
Eu acredito que com a LGPD ainda não teve essa movimentação das empresas, não senti essa preocupação em relação a acesso, né, segregação de função, ainda não, mas eu acredito que é algo que aconteça mais forte, até por conta dos acontecimentos de GDPR, hospitais que foram multados, né, em relação à falta de segregação de função, acessos indevidos a dados em relação aos sistemas, né, que afeta diretamente, né, está diretamente ligada à gestão de acessos. Então, é algo que acredito que no futuro mais próximo as empresas passem a dar mais atenção, não só por conta de atender a auditorias externas, mas sim também a proteger melhor as suas informações. Obrigado. Você me comentou, por exemplo, né, da cultura que é diferente em outros países, né, da legislação que já é mais antiga, né, e a gente espera também que a legislação, claro, empurra esse processo aqui no Brasil, mas, obviamente, a gente espera que as empresas também aumentem a conscientização com relação à proteção de dados pessoais, né? E aí eu gostaria de ouvir o Donner, que é um cara que está no mercado financeiro, que já trata com dados sensíveis e dados pessoais há muito tempo, né, Donner? Como é que você está vendo essa movimentação aí? É uma movimentação positiva, Dino. Acredito que agora a gente tem uma outra força dentro do nosso sistema financeiro, né? Já que, como tu bem colocou, privacidade de dados, lei do sigilo bancário, já é o que vem desde do início dos anos 2000, e privacidade de dados, mesmo antes da lei do sigilo bancário, dentro do mercado financeiro, já é algo que é muito particular à nossa indústria, e eu vejo como uma outra força. Agora, não só existem mais os times de segurança da informação e de cyber que estão se preocupando com dados privados. Agora temos também toda uma nova estrutura de privacidade. É só a gente observar como é que os bancos estão tratando o tema, e, para minha felicidade, inclusive dentro do banco que eu trabalho, foram definidas estruturas apartadas de segurança da informação e de cyber para tratar esse tema. Então, eu fui um dos impulsionadores dessa estruturação dentro do banco, nesse sentido de ter mais uma estrutura organizacional, mais uma diretoria preocupada e responsável pelo tema de privacidade, porque senão acaba ficando naquele mesmo direcionamento que é mais um negócio que aquela turminha chata de segurança da informação vai nos exigir. Então, a gente agora passa a ter uma nova força. A preocupação, assim, como os outros colegas aqui do painel já falaram, ela é grande, está todo mundo correndo atrás, e dentro do contexto, que daí eu vou além de bancos, a preocupação é muito grande com fluxos de dados, com os volumes de processos que transitam dados de clientes hoje dentro dos sistemas das empresas, as bases de dados, planilhas Excel, que ainda existem, e tudo mais. Então, a gente fez todo um trabalho de assessment com uma consultoria para identificar essas operações de transações de dados. É assim que a consultoria chama, a consultoria que nos atendeu dentro da metodologia, e são centenas e centenas. E agora que a gente está vivendo muito na era de data science, de data lakes, de novas estruturas de dados para consumo dos usuários e prospecção de processos mais ágeis de negócios, isso nos deixa bastante preocupados, mas também empenhados em atender os requisitos da lei em todas essas operações de transações de dados de clientes. Legal. Obrigado, Donner. Você mencionou uma coisa que eu entendo é muito importante: a diferença entre segurança da informação e privacidade, né? A segurança da informação não pode ser confundida com privacidade. Privacidade é algo que se comunica com segurança da informação, na medida em que a gente tem que aplicar controles de segurança da informação sobre os dados pessoais, né? E muito interessante essa divisão que você falou que estão fazendo lá.
E eu queria ver, Ramon, se você concorda com essa visão e como é que você vê também esse take aí entre segurança da informação e privacidade. Concordo com o posicionamento de vocês. É exatamente isso. Não é privacidade, assim, é lógico, é um complemento, né? Você precisa ter a segurança da informação para que você proteja bem os dados e que consiga ter a privacidade dos titulares, né? É algo que se complementa, assim, não é você garantir somente privacidade sem proteção, não existe. Tem que ter a proteção para você conseguir a privacidade dos dados. E cabe citar, eu acredito, né, a norma ISO 27701, né, que é a norma que aplica um sistema de gestão da privacidade, né, muito parecida com a ISO 27001. E eu queria agora perguntar para o Valada. Valada, você nos mostrou aí na palestra, né, como é que a gente faz a gestão de segregação no SAP, muito interessante, aprendi bastante coisa. E eu queria ver, assim, já tem alguma coisa nas ferramentas do SAP ou nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo com relação à proteção dos dados pessoais dentro do SAP? Boa pergunta, Dino. Ótima pergunta. A SAP, Dino e colegas aí, soltou aí uma nota, né? A SAP trabalha com notas quando ela quer soltar alguma correção, algum produto novo, ela soltou uma nota informando que está trabalhando no desenvolvimento. Eu acho que ela sofreu aí uma pressão aí dos clientes aí, ela está desenvolvendo o produto aí, e diz na nota, eu posso até fornecer para os colegas aí, que até o final do ano vai sair um primeiro modelo aí para testes aí. Então eu boto fé e acredito mais para o início do ano que vem aí que vem alguma coisa da SAP aí, mas está correndo atrás. Aí ela sempre tem um certo delayzinho aí, porque acaba startando as iniciativas sempre que os prazos estão aí estourando aí. Legal, obrigado. E eu queria aproveitar que eu li durante o nosso evento aqui a notícia de que essa multa da British Airways ela acabou sendo reduzida, né? Ela foi investigada ainda antes, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. E queria perguntar para o Mauro aí, então, Mauro, a gente sabe que o caso da British Airways basicamente reduziu de uma multa que pretendia ser de mais de 100 milhões de libras para uma multa de 20 milhões de libras, né? Que se você pudesse compartilhar um pouco com a gente, Mauro, a tua experiência de como são usados os controles de gestão de acesso e identidades para demonstrar a garantia que a empresa está empregando, as boas práticas, está empregando as regras de segurança para proteger, e que isso, a gente sabe, vai servir como atenuante, né, no caso de um vazamento de dados ou no caso de um problema que ocorra. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão de como os controles de IAM podem ser atenuantes no caso de uma multa da futura ANPD. Voltando até um pouquinho historicamente, né? Muitos anos atrás eu participei de peritagem, né? Eu morei em São Paulo, eu fui uma vez perito pela justiça, o juiz me descobriu lá, e num outro caso por um cliente. Foram dois casos bem semelhantes, né? De vazamento de informação, mau uso de dados. E na corte, das empresas, era uma empresa não era de área bancária, ela apresentou, todo mundo sabe que isso não poderia acontecer, né? Como assim todo mundo sabe, cara pálida? Você tem que comunicar, tem que ter processo. A outra empresa era casualmente um banco, não é porque está na presença de alguém da área bancária, mas a área bancária apresentou o quê? Está aqui minha análise de risco, identificando os possíveis problemas, está aqui meus controles, entrando a política de segurança, aqui o treinamento que foi dado para as pessoas, inclusive o nomezinho aqui das pessoas que fizeram esse vazamento estão aqui. Então, o juiz foi na linha de conhecimento do homem médio, vocês demonstraram que vocês têm ao menos boa fé e fizeram o que estava no alcance de vocês para proteger isso. Então, me permite contar essa história, porque no caso de vazamento de dados ou má utilização do dado pessoal, o dado pessoal ele não é seu, né? Ele está sob a sua guarda, muito semelhante ao dinheiro ou à informação. Se por acaso você tiver um bem valioso sob sua guarda e ele é comprometido
o investigador vai fazer a primeira pergunta, que eu imagino que todos sabem qual é, né? Quem tem acesso a esse valor aí, a esse ativo, né? Então, quem tem acesso, quem responde é o gestão de identidade, que é a ferramenta para que você possa, aí sim, excelente essa que o Dona comentou, de uma vertical nova, né, que é um novo aliado, ao invés de buscarmos abraçar tudo, a gente busca aliado, né? Aquele provérbio, eu acho que é africano, de que sozinho eu vou mais rápido, mas em grupo eu vou mais longe, né? Eu me defendo dos inimigos, eu ataco e vou fechando essa tribo, né? Então, eu acho que é essa tribo que vai conseguir levantar essas evidências, e quando você implanta alguma coisa, você é visto com olhos diferentes e atenua. E você ter processos eficientes e eficazes, ele vai evitar a multa recorrente, né? Se a pessoa não possui um processo suportado, por exemplo, por algum tipo de automação e gestão de identidade, ele vai receber multa e, eventualmente, ele vai ser proibido de usar os dados enquanto ele não corrigir o problema. Quer dizer, o problema, a desgraça pode continuar recorrente ainda nesse processo. Eu acho que depois até o pessoal pode comentar sobre esse tipo de multa, o possível recorrente. Então, é isso aí, gente. Obrigado, Mauro. E a gente deve lembrar também, né, do problema de imagem, né? Eu me lembro que participei de um congresso nos Estados Unidos em 2005, tinha recém a Califórnia passado uma lei que obrigava as empresas a virem a público no caso de vazamento de informações pessoais. A gente está aqui 15 anos depois, né? Essa mesma situação chega aqui no Brasil. Então, os atenuantes, eles servem nesses casos, né? Agora temos a questão da imagem pública da empresa. Como isso vai ser visto pelo mercado, né? Empresas grandes até podem se defender melhor, empresas menores talvez menos. Então, esse é um risco também que está presente. Aí eu queria deixar aberto, se alguém quiser comentar da experiência que tem tido ou de recomendações que tenha com relação a essa questão da imagem pública da empresa no caso de vazamentos de dados. Eu só vou iniciar para provocar um pouquinho os convidados aqui, que é algo que também eu não usei no ROI, eu usei critérios muito objetivos, mas esse é também um critério objetivo, né? Chama o pessoal do marketing lá e pergunta quanto é que vai custar uma campanha para recuperar a empresa caso vaze para o mercado, que nós não somos confiáveis com os seus valores, que são os seus dados, né? Então, qual é o impacto disso também? Gostaria de ouvir um pouquinho o pessoal aí. Acho que eu vou fazer um link com o que tu e o Dino falaram, Mauro, porque para mim é inequívoco que toda e qualquer empresa vai ter algum tipo de problema. Na realidade, já teve, tá? Todas as nossas empresas aqui, e de todos os nossos amigos, familiares que a gente conhece, todas já tiveram. Só isso não foi dado publicidade. Então, tu falou muito na questão de nos justificarmos em relação a quando os problemas acontecerem. É óbvio que os problemas que acontecerem comigo, eu vou estar preparado para que isso aconteça com a planilha de 100 dados, 10 dados de clientes que o usuário mandou para o e-mail equivocado, não para uma base de dados que tem centenas de milhares de informações, mas isso vai acabar acontecendo e a gente tem que estar preparado em dois sentidos. Na resposta legal, de acordo com os requisitos da LGPD, isso é básico, né? Ela tem lá a sua série de requisitos e a gente vai ter que justificar por que não cumpriu determinado requisito para aquele fluxo de dados, para aquele possível evento ou incidente. E também a questão que foi muito bem colocada ali pelo Dino no que diz respeito à imagem. A imagem, a credibilidade que as nossas instituições têm perante nossos clientes, perante a sociedade, ela é um dos nossos bens mais valiosos. E eu não tenho dúvida que esse tende a ser o pior dos nossos impactos, porque um vazamento de uma planilha com dados de 100 clientes, de 10 clientes, ela pode ser justificada frente aos requisitos da lei, ou pode ter uma sanção de numerário frente à futura, ou sei lá como é que está a formação na sua essência da Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas o quanto as áreas de comunicação vão ter que estar preparadas para responder esses eventos frente à comunidade dos países que a gente está presente. Falando de LGPD, tá? Aqui no Brasil,
para os meus clientes do banco, porque não vou falar do Agibank, mas vou falar, sei lá, do Itaú, então, para não dar azar. Eu, se fosse cliente do Itaú e visse uma situação de vazamento de dados de 1.000, 2.000, 3.000 clientes do Itaú, o quanto eu vou continuar acreditando que os meus dados privados, financeiros, dos meus familiares, dados que são sensíveis para a minha segurança pessoal, inclusive, da minha família, vão estar protegidos pelo Banco Itaú, ou pelo Bradesco, ou pelo Santander, enfim. É verdade, muito bem dito, Dona. Teve um caso também, final de 2018, 2019, de uma empresa de e-commerce, né, que vende materiais esportivos, calçados. Ela teve seus dados vazados e era uma época que essa empresa estava em negociação, ela estava para ser vendida e quando teve esse vazamento, ela teve que notificar os donos dos dados, que os dados foram vazados e tudo mais. E aí, assim, o ponto é que, assim, a forma de como foi notificado também, e às vezes, não sei se valeria a pena a empresa, talvez, assim, é errado, mas talvez valeria a pena a empresa não ter notificado, não ter dado tanta essa mídia, porque o valor das ações que essa empresa está negociada na Bolsa de Nova York, ela despencou de uma forma que a venda dela foi, assim, foi considerada como muito baixa, né, em relação ao que ela vale tem valor de mercado, né. Então, assim, o problema dela em relação à imagem foi muito maior, assim, dezenas de vezes maiores do que o próprio valor da multa que ela pagou, que foi, se não me engano, foi R$500 mil na época. E a desvalorização, R$500 mil, ela desvalorizou, sei lá, em 1 minuto que ela abriu a bolsa, ela já tinha desvalorizado isso. É algo que esse problema de imagem, né, o risco relacionado à imagem é muito maior, né, porque é um risco intrínseco, né, você não consegue mensurar com exatidão, né, quanto vai ser sua perda, né. A multa, sim, a multa você vai lá, recorre ainda, vai na primeira instância, segunda instância, recorre até você pagar. É o caso que aconteceu da Brit também, né, a Brit, ela estava com uma multa de cerca de 200 milhões de euros, reduziu para 20 milhões de euros, então é algo que você recorre. Teve um banco digital também, né, que era 10 milhões, acabou fechando acordo em 1,5 milhão, então assim, os advogados entram em ação aí, né, mas a imagem da empresa vai ficar por um bom tempo aí. É verdade. Valada, gostaria de complementar alguma coisa nesse tema? Não, é perfeito. As duas colocações é bem a minha visão mesmo. Isso aí e tá mais, vamos dizer assim, são assuntos que estão muito inseridos no nosso cotidiano, né? Acaba, vamos dizer assim, acaba a gente fica escutando pouco, né? Quando vaza é que já tomou uma proporção muito grande, né? Mas acontece mais do que a gente imagina, né? O que eu tenho ouvido falar, né, que agora temos a terceira certeza na vida, né? Isso. É a morte, os impostos e vazamento de dados, né? Eu escutei isso aí também. Essa foi... Como o Donner falou, um dia vai acontecer, talvez até já tenha acontecido, né? O que a gente tem que estar é preparado de como a gente vai responder, né? E responder com maturidade, né? Uma mudança muito importante que eu vejo, né, é que as empresas brasileiras não vão poder mais negar, né? Elas vão ter que encarar isso com um nível de maturidade diferente do que vinha sendo trabalhado há algum tempo. Não dá mais para ficar em silêncio, não dá mais para negar. A lei exige que se dê publicidade, que se informe aos titulares, né, de que os dados foram, de alguma forma, violados, vazados, né? Então, é muito interessante essa mudança de comportamento. Eu acho que, como a gente está no meio do turbilhão agora, vai levar algum tempo até a gente conseguir olhar para trás e ver isso em perspectiva, né? De quanto essas mudanças vão ser críticas. E com certeza o nosso trabalho, né, eu acredito, é melhorar a segurança das empresas para garantir que elas continuem existindo, né? Eu penso sempre numa empresa média, uma clínica que tenha 3 unidades numa região metropolitana brasileira, que tem um vazamento de dados de saúde, por exemplo. Uma empresa como essa dificilmente sobrevive, né? Um grande banco sobrevive bem mais fácil, se defende.
Agora, efeitos que nós vamos ver provavelmente na nossa sociedade, a gente ainda nem consegue mensurar quais são, né? E eu queria só uma última pergunta aqui, ela é direcionada para o Donner, e antes da gente encerrar, e também se alguém quiser, na sequência dessa pergunta, fazer alguma pergunta entre nós também, eu deixo aberto. Donner, se você gostaria de comentar, ou poderia falar um pouco para nós sobre a arquitetura que você está utilizando ou desenhando, ou que você até recomenda, de autenticação e autorização para atingir o omnichannel no relacionamento com os clientes. Quais os principais desafios, né, que vocês enfrentaram ou estão enfrentando para definir esse tipo de arquitetura, dar aquela experiência para o usuário adequada e garantir, ao mesmo tempo, toda a segurança que é exigida na autenticação de usuários num banco? Obrigado pela pergunta, Dino. Assim, na minha apresentação, eu finalizei mostrando um desenho geral da arquitetura de segurança digital do banco. Acredito que essa é a origem da tua pergunta. E ela é uma arquitetura que ela foi construída pensando e praticando os princípios da arquitetura de tecnologia do banco. Então, o grande desafio foi nós acompanharmos tudo que é desenvolvido dentro das nossas esteiras de desenvolvimento, não de software, mas de produtos e serviços. Software é um meio para que isso aconteça. E como o banco ele é muito embarcado, é o único banco do Brasil que tem 100% do seu core bancário em nuvem e todos os canais digitais em nuvem também. Então, o nosso grande, digamos assim, que é não um facilitador, mas que foi desafiador e nos chegou a ter uma arquitetura que sustente toda essa operação de identidades, inclusive, foi o trânsito dos nossos arquitetos de segurança, inclusive de gestão de identidades, frente às tribos e squads de desenvolvimento de produtos. Então, eu preciso ter... Tudo passa, assim, por pessoas. Eu preciso ter especialistas em segurança de nuvem, eu preciso ter especialistas em IAM, e essas pessoas estarem se envolvendo, inclusive nos ritos das metodologias de desenvolvimento ágil, né? Que é aquele mundo de PMI, ele é óbvio que ainda existe, óbvio que é importante, eu não estou desmerecendo um método que é tão bem sucedido há tantos anos, mas ele é um rito que, para negócios digitais, ele ficou um pouco ou completamente de lado. Então, para nós, o grande segredo da gente montando as peças dessa arquitetura, inclusive da camada de IAM, que ela, vocês viram ali no meu desenho, ela está na lateral, mas ela permeia tudo que vem depois, ela está conectada com todas as nossas disciplinas, e não só disciplinas, com tudo que a gente pratica de segurança, SOC, Red Team, segurança de endpoint, prevenção a vazamento, segurança no ciclo de desenvolvimento de software. Então, tudo tem os olhos de arquitetos de cyber e os olhos de arquitetos de... É difícil eu falar um arquiteto de IAM, tá? Mas um especialista de IAM, uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo e consiga entender aonde se conecta cada tipo de processo, seja ele para colaborador ou seja ele para cliente. Tudo aquilo que eu mostrei é um PowerPoint. O PowerPoint fala muito, mas mostra pouco. Eu não vou dizer que a gente tem um cenário perfeito dentro do banco, não temos, mas nós temos uma arquitetura de segurança digital. E eu creio que esse é o grande... o PowerPoint só ilustra isso, mas a gente tem toda uma infraestrutura, toda uma arquitetura de segurança digital que foi embarcada para garantir segurança tecnológica de produtos. Então, nós não somos perfeitos, eu não quero dizer que a gente fez tudo o que deve ter sido feito. Se forem falar de alguns produtos ou serviços de segurança no mercado, a gente não tem tudo e ninguém tem tudo. Tem coisas que o banco precisa ter, mas a gente ainda não chegou lá. Às vezes, os colegas de outros segmentos sempre falam, os primos ricos do banco, para esses não falta orçamento.
falta orçamento, o orçamento compete com produto e serviço, ainda mais em momento de distanciamento social, a gente volta a direcionar as prioridades para canais, né? Para dar possibilidades para que o cliente faça negócios e transações respeitando a sua saúde. E aquilo que a gente tem é o nosso cenário atual, faltam coisas, mas o mais importante de tudo é que a gente tem uma arquitetura embarcada e dentro dessa arquitetura, a IAM é um dos principais componentes, porque tudo começa por gestão de identidade e acesso. Verdade, eu concordo muito com o que você falou, né? O perímetro passou a ser a pessoa, né? A pessoa está dentro de casa, o perímetro está dentro da casa da pessoa hoje, né? E eu queria abrir agora, se alguém quiser alguma pergunta final, a gente está se encaminhando agora para o encerramento do nosso horário. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu deixo para alguém que queira fazer uma pergunta entre os palestrantes. Vou fazer uma pergunta para o Donner, ele fica à vontade de não responder, eu sei que perguntar em cima de números, mas hoje, em cima de percentual assim, em segurança, consegue me dar um percentual que o banco investe em segurança? Eu vou falar, Valado, até porque assim, se vocês pesquisarem, teve uma matéria do Jornal do Comércio do ano passado, foi no final nem é tão recente ainda, né? Ou do início de 2020, não me lembro exatamente. E o Jornal do Comércio quis falar um pouco sobre segurança por causa da LGPD, por causa da resolução 4658 de CyberSec do banco. Uhum. E óbvio que quando existem essas publicações, sempre as grandes mídias, né, os jornais do sul do país, ou principalmente do centro, querem saber tá, e aí, quanto é que tu investiu? Porque é isso que dá manchete em colunas de economistas, né? Então, eu vou falar que o banco teve uma virada para ser um banco digital em 2017. A antiga Agiplan financeira e Banco Agiplan virou o Agibank em 2018. Uhum. E de 2017 até agora, a gente teve investimentos, considerando, inclusive, com pessoas na casa de 20 milhões de reais. Eu falo esses números porque vocês forem pesquisar essa matéria do Jornal do Comércio, que é um jornal aqui do Sul. Sei que tem pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul que estão nos assistindo. Essa é uma matéria pública e foi essa casa de investimentos para a gente virar para essa arquitetura. Entendi. Legal. Obrigado. Aproveitando a pergunta do Valado para o Donner, também gostaria de fazer uma pergunta para o Donner. Donner, em relação quando assim, a gente ainda está nessa pandemia, né? Mas no início da pandemia o banco ele reduziu os investimentos com segurança da informação ou mantiveram o que estava previsto no início do ano? A gente despriorizou, Ramon, algumas coisas, tá? A gente despriorizou algumas frentes assim que elas estavam mais orientadas à evolução da arquitetura que eu comentei na minha apresentação e na pergunta do Dino agora. Mas em compensação, assim, para mim óbvio, né? Eu vou ficar feliz no momento tão traumático que a gente está vivendo de saúde pública e crise sanitária. Mas a gente conseguiu acelerar e justificar alguns investimentos pelos aspectos de home office. Então, tivemos oportunidades que antes a gente não tinha, de segundo fator de autenticação para VPNs, para ferramentas de colaboração, que não vem ao caso eu falar o fabricante, mas é aquelas que todo mundo usa. Então, eram coisas que a gente não tinha, e até porque muito pouco se usava, né? Hoje a gente tem um horizonte, o banco tem quase 4 mil colaboradores. Desses 4 mil, 1.000 ficam em Porto Alegre, nas sedes administrativas, que são 2 prédios em Porto Alegre, e os outros 3.000 estão em pontos de atendimento em todo o Brasil. Os 1.000 que estão nas sedes administrativas de Porto Alegre, inclusive TI, que são em torno de 400 pessoas, todos estão em casa. Então, a gente tem 1.000 pessoas em casa. Então, para essas 1.000 pessoas, que nem o Dino comentou, hoje fazem parte do nosso perímetro, a casa delas, a gente conseguiu justificar alguns investimentos como esses, e outros a gente, aqueles mais orientados à transformação da arquitetura de segurança, a gente entendeu que era prioritário dar o segundo fator de autenticação,
do que, sei lá, ter uma ferramenta de XPTO. O perímetro já está até nos pets, né? Porque como você, segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se o cachorro fizer xixi no computador e ele parar de funcionar, você tem um problema de disponibilidade, né? Exatamente. Eu não sei se vocês ouviram, eu tenho esse problema grave que eu tenho 3 me rodeando aqui, então xixi eles não fazem, mas eles latem pra caramba, principalmente quando eu tenho apresentação, parece que adivinho. Mas não ouvimos, não teve problema. Que bom. Senhores, muito obrigado, foi um prazer. A gente vai ter, então, amanhã a continuação, a partir de 14 horas, o segundo dia do IEM Summit 2020, e na quinta-feira estaremos encerrando. Mais uma vez, obrigado, e encerramos por hoje, então. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal.